Olá a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Que Deus te abençoe grandemente e que possa ter aí uma noite de domingo abençoado na presença de Deus. Eu agradeço pela sua presença, né? Hoje é um dia um pouco atípico com relação ao brasileiro, né? Está aí acontecendo algumas coisas e alguns que preferem olhar outras coisas em vez de olhar a palavra de Deus. Mas eu agradeço aí pela sua presença, seja bem-vindo. Então já quero dar um abraço aqui à Marcela, que está aqui junto conosco, a Flávia também, e aos demais. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. E hoje nós vamos estudar um tema que é muito interessante, que é muito importante e que é relevante para a nossa vida e para o momento que nós estamos passando, né? Eu sei que com relação ao tema de domingo passado, alguns ainda estão com algumas dúvidas, mas fique tranquilo. Depois, né, irei produzir um vídeo ou uma série de estudos só sobre aquele tema com relação a corpo, alma, espírito, né, essas coisas que não são tão simples de se entender, porque nós vivemos numa cultura muito diferente com aquilo que a Bíblia diz com relação ao que é o ser humano. Então, não fiquem preocupados. Aos pouquinhos nós vamos estar aí respondendo as dúvidas de vocês. Também quero dar um abraço aqui para a Aparecida, que está aqui junto conosco. É um prazer tê-la aqui. Então, nesse momento, vamos orar e agradecer por esse momento e pedir para que Deus nos ilumine no estudo de hoje. Ore junto comigo. Querido Deus, Pai amado Senhor, obrigado pelo momento que o Senhor nos concede, por estarmos aqui juntos, reunidos, para aprender um pouco mais a Tua palavra, compreender um pouco mais a Tua verdade. Esteja conosco, que o Senhor abençoe a quem está nos acompanhando e aqueles que vão nos acompanhar futuramente, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Bem, o estudo de hoje tem como tema central como ganhar uma nova vida. Então, nós vamos estudar nessa noite, nós vamos aprender nessa noite o que a Bíblia nos diz sobre a nova vida e como conseguir essa nova vida. Então, deixa eu já compartilhar aqui com vocês a telinha do PowerPoint, dos slides, onde nós vamos aprender aí mais um pouquinho sobre esse tema. Quero também agradecer aqui pela a Elizabeth, que está aqui conosco pelo Facebook também. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Aproveitem, compartilhem o link para as outras pessoas, para que elas possam estar conosco também. Eu sei que, eu não queria comentar, mas eu vou comentar, né? Sei que está aí acontecendo, principalmente para quem está aqui em São Paulo, né, as partidas decisivas do Campeonato Paulista. Então, muitos preferem assistir futebol nesse momento, né? É a concorrência, mas eu agradeço porque você colocou Deus em primeiro lugar e convido outras pessoas a colocarem Deus em primeiro lugar também. Então vamos lá, o que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender a doutrina bíblica do batismo por imersão, a sua história e significado espiritual bíblico para a igreja e para a nossa vida. Nós vamos abordar também a importância dessa ordenança e como tomar a decisão pelo batismo, que é uma cerimônia necessária à vida cristã. Então hoje nós vamos falar sobre batismo. Então, primeiro, como é que nós podemos ganhar uma nova vida? Eu quero começar aqui falando com vocês sobre a Capadócia, que fica na Turquia, né? Bem provável que ninguém tenha visitado a Capadócia, mas já deve ter ouvido falar. É um lugar famoso por causa das suas formações rochosas, né? Como está aqui na imagem ilustrada. Durante a Idade Média, né, muitos cristãos começaram a fugir para essa região para cavar nas rochas, né? E eles construíam casa, faziam túneis subterrâneos, né? E essas escavações nessas rochas e de forma subterrânea deu origem a casas, habitações
com profundidade equivalente a prédios de 8 a 9 andares. Então é algo assim muito profundo. E por que os cristãos faziam isso? Fugindo da perseguição, né, da perseguição da igreja vigente da época, do papado. Então os cristãos, né, que permaneciam à doutrina bíblica, fiéis à doutrina bíblica, não seguiam as tradições do catolicismo, então eles sofriam perseguições, eram chamados de hereges e tudo mais, então muitos deles fugiram para essa região da Capadócia, que se encontra na Turquia hoje. Cerca de 8.000 pessoas chegaram a morar nesses lugares subterrâneos. Perdão. E quero agradecer aqui ao Ed, né? Ele já está dizendo aqui, o futebol já acabou. Ok. Então, vamos juntos aqui. Hoje a região não é mais habitada, mas serve para visitas turísticas. E há uma parte que é muito interessante nessa região da Capadócia, né, das moradas subterrâneas, é que ali há o batistério do tamanho muito grande de uma pessoa adulta, né, que uma pessoa adulta poderia utilizar. Isso revela como os cristãos realizavam os batismos naquela época. Então, o batismo não era realizado derramando um pinguinho de água na cabeça ou colocando azeite na ponta do dedo e fazendo o formato de cruz na testa, ou aspergindo água assim, né, com um aspersório, né, e jogando água assim. Não era desse jeito. Descobertas arqueológicas têm comprovado que o batismo por imersão era o que era praticado nas comunidades cristãs no início do cristianismo e até mesmo no período da Idade Média, em regiões que não tinha ali o domínio da Igreja Católica. Então, batistérios para imersão são encontrados em muitas partes do mundo antigo. Em Éfeso, também na região da Turquia, a Turquia Ocidental, a Turquia que faz parte do continente europeu, há uma placa dizendo assim, batistério para batismos de adultos do entre aí sexto e sétimo século. Então aí mais ou menos nos anos 700, anos 800 dos anos 500 e anos 600 da nossa era. Então um grande batistério de imersão. E também em Roma, né, perto lá do Vaticano, junto à Basílica de São João de Latrão, há um batistério também por imersão. Então o tamanho e o formato mostram que até em Roma os primeiros cristãos praticavam o batismo por completa imersão. E aí você pode começar a pensar um pouquinho. Então por que hoje há tantos tipos de batismos, não é? Veja, essas antigas estruturas confirmam que a igreja cristã continuou a prática do batismo por imersão durante muitos séculos. Somente em 1311, ou seja, mais de um milênio depois da vida de Cristo aqui, dos primeiros apóstolos, no concílio de Ravenna, é que o batismo por aspersão ou por derramamento de água na cabeça é que foram aprovados como práticas também válidas junto com a imersão para o rito do batismo. Então, a partir dos anos 1300 é que começaram a surgir várias modalidades de batismo. E não somente as várias práticas de batismo, mas também as idades para o batismo. Durante a Idade Média é que se começou o batismo de crianças na Igreja Católica. Hoje tem até batismo pelos mortos em algumas denominações, né? Eu não vou citar aqui por respeito, mas tem algumas denominações, são poucas, né, que fazem batismo pelos mortos, né? Também há uma prática na Igreja Católica, não é muito usada, mas há documentação dela, de batismo para crianças mortas, né? Crianças que morreram antes de serem batizadas na igreja. Então, há um rito que se faz, né, sobre isso.
E aí, como esses ritos, né, surgiram na Igreja Católica, com o surgimento das igrejas protestantes, muitas igrejas protestantes continuaram realizando os ritos, né, as formas, né, de batismo que eram praticadas na Igreja Católica, deixando de lado o batismo por imersão. Nós vamos ver que o batismo bíblico é o batismo por imersão. Primeiro, vamos para a terminologia da palavra batizar, não é? Então, a palavra batizar vem do grego baptizo. Agora travou. Baptizo, é assim que se pronuncia. Em grego, baptizo, que significa literalmente submergir ou imergir alguma coisa. Então, o próprio significado da palavra batizar em grego significa você ser completamente imerso sobre algo. Não é você ser molhado ou você ser jogado água em você. Então, não era outro significado no mundo antigo. O significado não mudou, permanece o mesmo. Ninguém naqueles dias teria entendido mal a forma de se batizar. Então, há mais de 80 menções a batismos no Novo Testamento, sendo todos eles por imersão. E aqui a Flávia colocou uma pergunta, né? Mas o batismo por aspersão é aceito pelos cristãos? Tem algumas denominações que realizam o batismo por aspersão. Agora de cabeça eu não vou me lembrar, mas há alguns que realizam o batismo por aspersão. Se não me engano, eu não vou citar aqui para não errar, mas pesquisando você encontra. As instruções finais de Cristo a seus discípulos são extremamente preciosas e precisas para compreender esse tema. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então, o batismo por completa imersão é uma expressão da nossa fé interior, significa que estamos totalmente comprometidos com Cristo. E aqui eu tenho que deixar algo muito claro. Você pode ler esse texto aqui de Marcos 16, verso 15 a 16, e achar que Jesus está sendo pouco arbitrário, né? Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E muitos podem pensar o seguinte, que o batismo é um meio de salvação. E essa crença, né, acabou sendo fortalecida na Igreja Católica, e muitos outros têm esse mesmo pensamento. O batismo é uma forma de salvação. O batismo em si não salva. A única coisa que nos salva é o sacrifício de Cristo. Então, por que a necessidade do batismo? Porque o batismo é a expressão pública de que eu estou demonstrando que aceito a salvação em Cristo. Então, é um sinal externo. O batismo é o reconhecimento público de que Jesus perdoou os nossos pecados, nos salvou por sua graça e transformou a nossa vida. Então, por isso que o batismo é importante. Quando nós não temos esse entendimento, fica aquela dúvida. Tá, mas e se uma pessoa morrer sem ser batizada? Ela já está perdida? Não é bem assim. Nós temos que analisar. Nós temos que entender o que a Bíblia nos diz. Está dizendo o seguinte, em outras palavras. Quando nós temos a oportunidade de sermos batizados, demonstrando que aceitamos a Jesus, mas nós não queremos, eu estou demonstrando que estou rejeitando a graça de Cristo. Agora, se uma pessoa que aceita Jesus e ela não tem a oportunidade de se batizar, não tem um momento para que ela seja batizada e ela morre, ela está salva, porque ela aceitou Jesus, mas não teve a oportunidade de ser batizada. Mas quando a pessoa aceita Jesus, tem a oportunidade de ser batizada, mas fica deixando para depois ou não é batizada, isso é um sinal de que ela não aceitou completamente a Cristo. Não quer demonstrar publicamente a sua aceitação a Cristo. Então, por isso que fica
é dúbio a sua salvação. Então, o batismo não é um meio para nós nos salvarmos, mas é a demonstração pública de que eu aceitei a Cristo e as doutrinas bíblicas para a salvação. Então é isso que nós vamos compreender no estudo de hoje. Então, como é que eu e você devemos nos preparar para o batismo? Nesse caso, eu sou batizado. Mas alguém que não é batizado, como é que ela deve ser preparada? Quando nós vemos Mateus 28, não somente Mateus 28, mas Marcos 16, nós temos aqui 3 coisas essenciais que são importantes, que se relacionam ao batismo e que é necessário que aconteça antes que o batismo seja realizado. Então, primeira coisa, Mateus 28, verso 19 a 20, diz assim, Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Percebeu aqui a ênfase do texto? O texto tem muitas ênfases, mas aqui nós vamos enfatizar aquilo que está destacado, ensinando-os. Ou seja, o primeiro passo para que a pessoa seja batizada, ela tem que ser ensinada. Ela tem que aprender sobre as verdades bíblicas. As verdades fundamentais da Bíblia, concernentes à fé e à salvação. Então, é instruir a pessoa de maneira que ela entenda o significado da fé cristã e as crenças do Evangelho. Então, falando dos batizados no Pentecostes, Pedro declarou o seguinte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então veja o que acontece. O ensino bíblico, ele acontece antes do batismo e depois do batismo. Aqui devemos esclarecer algumas coisas. Tem algumas pessoas que pensam que ela tem que aprender tudo antes para poder se batizar. E que depois que ela for batizada, ela não precisa aprender mais nada. Não é bem assim. Para ser batizada, ela tem que primeiro aprender a base da fé cristã. Mas depois que ela é batizada, ela deve continuar aprendendo. Ela deve perseverar no estudo das doutrinas bíblicas. Deve crescer no conhecimento bíblico. Então, a coisa que não deve acontecer é o seguinte: a pessoa se batizou e agora deixa ela largada para viver sozinha a sua vida cristã. É errado. É que nem uma criança que acaba de nascer. Depois que uma criança nasce, você deixa largado para que ela consiga se desenvolver sozinha? Não. Ela necessita de ajuda, ela necessita de auxílio. Algumas coisas ela aprende rápido, outras coisas ela demora para aprender. Algumas coisas ela é disciplinada, outras coisas ela é um pouco teimosa. Às vezes dá dor de cabeça, às vezes erra, se machuca. Então necessita de auxílio para levantar, enxugar as lágrimas, continuar a jornada. Assim é a vida cristã. Isso é mais para frente, mas eu já vou meio que falar agora. O batismo, uma coisa que eu sempre gosto de falar. O batismo não é a conclusão da sua vida cristã. O batismo é o início da sua vida com Cristo. O batismo é a sua matrícula para entrar no céu. E quando é que vai ser a formatura? A formatura é quando Cristo voltar. Então, no colégio, quando você entra, você já entra sabendo de tudo? Não. Você, primeiro, ele tem uma base, mas continua estudando. Você entra no colégio para aprender mais. Então, a vida cristã é assim. Você recebe uma base bíblica, mas depois que aceita Jesus, depois que é batizado, tem que continuar crescendo, não pode estagnar na fé. Então é por isso que muitas igrejas
dentre elas a Igreja Adventista, antes que uma pessoa aceite o batismo, primeiramente é oferecido a ela um curso básico da Bíblia, com as principais verdades fundamentais da Bíblia, para que ela possa ter conhecimento dessas verdades. Muitas dessas verdades nós já estamos aprendendo aqui durante os nossos estudos de domingo à noite. Muitas dessas verdades, como é que eu posso dizer? Muitas dessas verdades nós já estamos aprendendo. Então é por isso que é essencial conhecer. Então o batismo vem depois do processo de conhecer a palavra de Deus. E aqui tem uma pergunta muito boa que a Flávia colocou. Porque a Bíblia diz que só há um batismo. Então por que rebatizar as pessoas já batizadas? Algo bem interessante. Eu já ia falar sobre isso, né? Mas já colocando aqui, meio que adiantar, é o seguinte. O batismo, ela representa muitas coisas. Primeiro, o batismo representa que eu aceito a salvação em Cristo. Segundo, o batismo representa que eu aceito viver uma vida de compromisso com Cristo. Terceiro, o batismo é uma forma de dizer que eu aceito as verdades bíblicas e as doutrinas que a comunidade cristã aceita. Quarto, o batismo também significa que eu aceito fazer parte da missão de Deus nessa terra. E quinto, o batismo significa que eu aceito viver uma vida em comunidade com a igreja. Então, o batismo significa tem esses vários aspectos, não é apenas com relação à salvação. Então, com relação ao rebatismo, se o batismo é um só, por que rebatizar as pessoas? Se a pessoa já foi batizada numa denominação X, por que ela tem que ser rebatizada em outra denominação? Ou até mesmo na mesma denominação, depois que ela sai, quando ela volta, ela tem que ser rebatizada. Por que tudo isso? Primeiramente, não é por uma questão de salvação. O rebatismo não é uma questão de salvação. O rebatismo é uma questão de se aceita novamente na comunidade cristã ou aceitar as novas verdades bíblicas que ela compreendeu. Isso foi o que aconteceu no livro de Atos. Agora eu vou, não estou lembrado a referência, mas no livro de Atos há um rebatismo. O que acontece? Paulo, ele se encontra com alguns discípulos de João Batista. E que eles tinham sido batizados pelo batismo de João Batista. E eles pregavam a mensagem de João Batista. Quando Paulo se encontrou com eles, Paulo perguntou: vocês já receberam o batismo correto? O batismo ensinado por Cristo? Eles falaram: não. Naquele momento, Paulo, ele explica para eles, complementa o conhecimento bíblico deles, amplia o conhecimento bíblico deles, e depois eles são rebatizados, agora pelo batismo de Cristo, que é o batismo lá de Mateus 28, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que foi necessário que eles passassem por esse batismo? Como um sinal de que eles estavam aceitando a nova doutrina que eles receberam. Então o batismo também é um sinal de que eu aceito a doutrina daquela igreja. Então, se eu pertencia a uma denominação X e eu começo agora a frequentar uma denominação Y, qual é a forma que eu demonstro de que eu estou aceitando as novas doutrinas que eu estou recebendo? O batismo. O batismo é um sinal público não apenas de que eu aceitei a salvação em Cristo, mas de que eu aceito as crenças, as doutrinas daquela comunidade cristã. E também o batismo é o sinal de que a comunidade está aceitando você como novo membro, um novo participante daquela comunidade. Então é por isso que
os rebatismos acontecem. Ou então, quando a pessoa ela está em rebelião com Deus, em pecado aberto, e ela tem o seu nome removido, depois que ela se ajusta com Deus, não é que ela vai agora, pelo rebatismo, conquistar sua salvação novamente. Não. Ela agora vai demonstrar que ela voltou ao seu relacionamento sadio com Deus e que deseja novamente participar da comunidade cristã. Então, por isso que tem os rebatismos. Alguns não aceitam, mas a Igreja Adventista tem essa mentalidade, tem essa visão, mediante o exemplo do livro de Atos que eu acabei de falar, e por isso que também pratica o rebatismo. Então, só tomando aqui o primeiro passo. Primeiro, a pessoa tem que conhecer as verdades fundamentais referentes à salvação, à condição humana, para que ela possa então ser batizada. Agora vamos para o segundo ponto. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Qual é a segunda coisa necessária para a pessoa aceitar o batismo? Crer. Crer. Então, não apenas conhecer, não apenas saber. Tem que crer naquilo que você está aprendendo. E principalmente crer que a salvação é concedida unicamente por Jesus. Então, crer é a resposta inteligente de uma pessoa de vontade livre. A crença ou fé do Novo Testamento requer o compromisso da vontade para render-se aos desafios de Cristo, aceitar sua vontade e obedecer aos seus mandamentos. Então, você crê de forma consciente. Você aprende, depois você toma a decisão se crê ou não naquilo que você aprendeu. Então, esse é um aspecto muito importante antes do batismo. É você aprender as verdades bíblicas e você, de forma consciente, crer, acreditar que essas verdades que você aprendeu, você agora está aceitando para a sua vida. E diante disso vem o terceiro passo, que é arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Cristo Jesus para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Qual é o terceiro passo? Qual é a terceira palavrinha? Arrependimento. Então, o terceiro passo é você se arrepender. E arrependimento aqui significa uma mudança de atitude. É você ficar triste pelo que você fez. E não porque alguém descobriu o seu erro. Não é você sentir pena. O apóstolo Paulo chama isso de tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. Ou seja, naquilo que você conheceu, você creu, agora você reconhece que é um pecador que necessita da salvação, e então você se arrepende e entrega seu coração completamente a Jesus. Agradeço aqui aos comentários, Atos 19. Obrigado, é esse relato mesmo que eu falei aqui com relação ao rebatismo. Então, só para reforçar aqui, as três palavrinhas. É necessário conhecer, é necessário crer e é necessário se arrepender. Esses são os três passos essenciais para a pessoa ela ser batizada, para você aceitar o batismo. Conhecer aquilo que é necessário com relação à salvação e à condição de pecador. Crer que Jesus é o único que pode nos salvar e que Ele é capaz de perdoar e de nos purificar de nossos pecados. E dessa forma, se arrepender dos maus atos já cometidos e querer iniciar uma nova vida com Jesus. Então, esses são os três passos principais, essenciais para que a pessoa ela aceite o batismo. Então, essas três coisas são essenciais. São evidência de que o batismo não é para bebês, não é para crianças. Né? Como é que uma criança de 2, 3 anos ela vai ter plena consciência da situação que ela se encontra,
se arrepender e aceitar Jesus. Não tem como. Então, por isso que o batismo infantil não tem base bíblica, né? Porque os bebês ainda não têm maturidade ou consciência necessária para a compreensão dessas coisas. Uma criança ela ainda não sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Só a partir dos 7, 8 anos é que uma criança ela começa a ter uma consciência de julgar aquilo que é certo e o que é errado, de saber as consequências de suas atitudes. Então, antes disso, a Bíblia não apoia o batismo de tais pessoas, né? Então, o começo de uma nova vida. Ok, como é uma nova vida em Cristo? Quando João Batista começou a batizar pessoas no Rio Jordão, o rito não era novidade. O batismo não foi algo inventado por João, né? Os judeus já tinham grandes tanques nos quais eles se mergulhavam para se livrar da impureza. Já era uma prática judaica o batismo, mas não para arrependimento. O batismo praticado pelos judeus era um ritual de purificação. Porque o que é que os judeus acreditavam? Eu já tinha comentado um pouquinho com vocês, mas aqui ampliar. O judeu, né, durante o seu dia a dia, ele poderia, quem sabe, de forma involuntária, acabar entrando em contato com algumas coisas que eles consideravam impuros. E por causa disso, o que é que muitos judeus faziam? Em determinados momentos, né, da semana, do mês, eles praticavam ritos de purificação. Tinha alguns que eram um pouco mais extremistas com isso, que eram os essênios. Eles viviam no deserto. Muitos acreditam que João Batista teve algum contato com os essênios, porque muitos de seus ensinamentos são similares aos essênios. E o que é que os essênios faziam? Eles praticavam ritos de purificação quase que 3 vezes ao dia. Tamanha era o pensamento de impureza que eles tinham. João Batista, ele utilizando uma coisa que já era comum para os judeus, ele agora apresenta como significado novo. Ele utiliza um rito que já era usado, mas agora com um novo significado. O batismo de João era para arrependimento de remissão de pecados. Ou seja, não era para purificar impurezas de algo que você tocou ou de alguém que você se aproximou. Não, não é isso. O batismo, o significado que João Batista agora deu ao batismo era de que esse rito demonstrava que você se arrependia daquilo que você é, daquilo que você fez e que agora queria iniciar uma nova vida, ser uma nova pessoa. O apóstolo Paulo, ele comprova isso quando chama o batismo de o lavar regenerador. O batismo significa que você agora está renovando a sua vida. Então, é o começo de uma nova vida. Quando o crente submerge na água, ele está simbolicamente sepultando a velha vida. No momento que ele sai da água, ele então está iniciando uma nova vida, recebendo uma nova vida. E o apóstolo Paulo, ele compara isso com o momento em que Cristo morre na cruz. Ele faz essa comparação do rito do batismo com a morte de Cristo na cruz. Cristo morreu, mas ressuscitou. Assim, o ser humano no batismo, simbolicamente, ele está morrendo para a velha vida e nascendo para a nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida tem a ação do Espírito Santo que nos capacita a ver a verdade, enche o nosso coração de esperança e o desejo por algo melhor. E esse trabalhar do Espírito Santo, moldando o nosso pensamento, moldando a nossa visão, nos fazendo almejar aquilo que Deus nos oferece, não aquilo que o mundo nos dá, isso é chamado de santificação. Quando eu começo a abandonar as práticas desse mundo e começo a fazer a vontade de Deus. É um processo. Então, isso é uma obra de uma vida inteira. Muitas pessoas pensam que
a água do batismo tem algo místico. Que é assim, muitas pessoas pensam que eu vou me batizar, depois que eu me batizar, eu não vou mais pecar, eu não vou fazer mais nada errado, eu vou ser tal assim, eu vou ser assim. Não, não é assim que acontece. Quando eu me batizo, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu continuo sendo um pecador. Eu continuo sendo um miserável. Mas qual é a mudança? A mudança é que, a partir dali, você está dizendo publicamente, não somente para as pessoas, mas também para Deus, de que você quer agora ser usado pelo Espírito Santo para ser uma nova pessoa. Você quer ser capacitado para se tornar uma nova pessoa. E essa mudança completa vai acontecer quando? Quando Cristo voltar. Quando Ele nos transformar por completo, transformar o nosso corpo. Nos considera um corpo incorruptível. Assim a transformação estará completa. Mas enquanto Jesus não volta, o nosso dia a dia é um crescimento na graça de Deus. E isso é chamado de santificação. Santificação e justificação não é um ponto, é um processo. Então, o que existe é a conversão. Então, conversão não muda aquilo que nós somos, mas muda a direção para onde nós estamos indo. Não é simplesmente mudar os nossos comportamentos. Muitas pessoas pensam que conversão é mudar o comportamento, mudar aquilo que fazemos. Não é isso. Conversão é mudar os nossos valores, é mudar os nossos ideais, é mudar as nossas esperanças e os nossos planos. Quando a pessoa está longe de Cristo, os seus valores não são os mesmos valores de Cristo, os seus planos não são os mesmos planos de Cristo, a sua vontade não é a mesma vontade de Cristo. Mas quando uma pessoa se aproxima de Jesus, ela então começa gradualmente a ter os mesmos valores de Cristo, a ter a mesma visão de Cristo, a ter os mesmos planos de Cristo. Isso é a conversão. O comportamento, as atitudes vai ser uma resposta natural a essa mudança de valores. O que é que o apóstolo Paulo diz? Transformai-vos pela renovação do quê? Da nossa mente. Não é a transformação do nosso cabelo, não é a transformação das nossas unhas. É primeiramente aquilo que está dentro, a nossa consciência é que deve ser mudada primeiramente. O Espírito Santo, quando muda a nossa consciência, a nossa forma de enxergar o mundo, os nossos valores, os nossos princípios, de forma natural, aquilo que é externo vai mudar. Então, antes de mais nada, primeiro Deus pede para que o Espírito Santo mude o teu coração, não o teu guarda-roupa. Muitas pessoas primeiro querem mudar o guarda-roupa e esquecem de mudar o coração. Aí o negócio não vai dar certo, não. Porque você pode andar com a roupa mais cristã do mundo, mas se o seu coração não for mudado, não vai servir de nada. Primeiro, o Espírito Santo, Deus tem que mudar o nosso coração. Como consequência, o guarda-roupa vai mudar também. Então, conversão é isso. Então, o que é que deve acontecer na nossa mente? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, ó, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. É isso que acontece. Eu, como pessoa, eu começo a ter prazer em fazer a vontade de Deus. Então, às vezes eu fico muito triste, né, quando eu vejo algumas pessoas que depois de um tempo que viveu com Cristo, essas pessoas saem da igreja e aí falam o seguinte, agora eu vou ser feliz de verdade. Agora eu vou viver como eu quero. Agora eu me sinto livre. O tempo que eu vivi na igreja era uma prisão. Isso me dá uma tristeza no coração.
Quando eu escuto isso, eu percebo que aquela pessoa ela não compreendeu verdadeiramente o que é viver uma vida com Cristo. Porque essa pessoa, infelizmente, se prendeu à mudança de comportamento, mas não à mudança de coração, não à mudança de vontade. Então, iniciar uma nova vida com Cristo é mudar aquilo que é mudar as nossas vontades e não mudar aquilo que nós possuímos. Então, quando eu começo uma nova vida com Cristo, eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo ele está nos dizendo. É tão profunda a mudança de valores que ocorre na conversão que não é exagero dizer que a pessoa que nós fomos antes, né, ela morreu. Então, o batismo é o enterro dessa pessoa, o enterro do velho eu. Nós emergimos da sepultura das águas para uma novidade de vida. Mas isso não quer dizer que somos um produto acabado, como eu já tinha falado, com uma nova vida que começa com o nascimento físico. O nosso nascimento espiritual também é apenas o começo. Nós vamos começar uma caminhada com Deus. Nós vamos começar um relacionamento mais profundo com o Senhor. E por isso, depois que a pessoa se batiza, ela ainda pode pecar, ela ainda pode errar, ela ainda pode, como se diz, pisar na bola, meter o pé na jaca, né? Isso pode acontecer, porque nós ainda estamos em um mundo de pecado e o nosso corpo ainda está contaminado pelo pecado. Mas qual é a mudança? É que antes a pessoa tinha prazer em viver uma vida de pecado. Mas depois que se entrega a Jesus, passa pela experiência do batismo, essa pessoa tem prazer em fazer a vontade de Deus. Por mais que o desejo de querer fazer a vontade do pecado ainda permaneça, mas a vontade dela em fazer a vontade de Deus é maior. Então Paulo tinha de disciplinar o seu corpo para mantê-lo subjugado. Se não fizesse isso, a velha natureza rapidamente recobraria o poder sobre a sua vida. Paulo, ele muitas vezes deixa essa luta muito clara. Porque como nós ainda não fomos 100% transformados, nós ainda não fomos 100% restaurados, nós ainda estamos no mundo pecaminoso, nós ainda sofremos a influência do pecado. Então, depois que nós tomamos a decisão de viver com Cristo, uma luta interna cresce. Você começa a ter uma luta interna na sua mente. Eu faço a minha vontade ou eu faço a vontade de Deus? Essa é a luta. Quando nós tomamos a decisão de ficar do lado de Cristo, nós começamos a viver um conflito. Porque quando você não conhece a Cristo, você só faz a vontade desse mundo, você só faz a vontade do pecado. Mas quando você se encontra com Cristo e decide viver com Ele, começa uma luta interna, uma luta do dia a dia. Fazer a minha vontade ou fazer a vontade de Deus? E para vencer, para que a vontade de Deus seja soberana, é necessário pedir a ajuda do Espírito Santo, é necessário estar em comunhão com Deus, para que Ele conceda poder a você e você seja vitorioso dia após dia. E aí, a Flávia, ela fez uma pergunta bem interessante. Como devemos tomar essa decisão, já que nunca nos achamos preparados no conhecimento da palavra de Deus? A questão não é achar-se preparado ou não no conhecimento da palavra de Deus, mas é se você quer viver uma vida com Deus. Tem um exemplo que eu gosto muito de utilizar. Não está aqui no slide, mas vocês podem anotar aí. É justamente no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 28.
o verso 16, o verso 17 e o verso 18. Aqui é o texto da grande comissão. Muitos sabem de cor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos conhecem esse texto de cor. Só que muitos se esquecem o que é relatado antes, o que o texto fala antes. E olha o que o texto diz. Então os 11 discípulos foram para o monte na Galiléia, indicado por Jesus. Quando eles ouviram, prostraram-se diante dele, mas alguns duvidaram. Jesus se aproximou deles e falou-lhes, dizendo: toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam discípulos entre as pessoas de todas as nações, ensinando-os, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E lembre-se, estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Vocês perceberam o que eu li? Vocês prestaram atenção? O relato bíblico diz o seguinte: Jesus pediu para que os discípulos fossem para um monte na Galiléia. E eles foram. Jesus apareceu a eles. Eles adoraram Jesus, só que tinha alguns ali que ainda duvidavam. Tem alguns ali que tinham uma interrogação na cabeça. Mas o que é que Jesus falou? Jesus disse: vocês estão duvidando, vocês não merecem, vão embora. Vocês que estão aí com a interrogação na cabeça, não quero saber de vocês não, só quero saber aqueles que têm plena certeza. Não foi isso que ele falou. Ele falou para aqueles que tinham plena certeza e para aqueles que tinham dúvida. Olha, eu tenho autoridade, então todos vocês aí preguem. Ensinem aquilo que eu ensinei a vocês. Por que Jesus falou isso? Porque ele falou que aqueles que tinham dúvida, quando eles se envolvessem no ministério, as suas dúvidas estariam sanadas. Então, Flávio, o que eu tenho a dizer é o seguinte: se for esperar ter todo o conhecimento bíblico para entregar sua vida a Cristo, esse dia nunca vai chegar. Não apenas para você, mas para todos aqui que estão escutando, assistindo. Se for esperar ter todo o conhecimento bíblico, se for para tirar todas as suas dúvidas, para poder entregar-se plenamente a Jesus, esse dia nunca vai chegar. Porque a nossa cabeça é muito finita. Nossa mente, a nossa compreensão é muito limitada com relação àquilo que Deus tem a nos dizer, tem a nos ensinar. Então, por isso que eu falei logo no começo desse estudo. Primeiro, é necessário ter o conhecimento básico, não o conhecimento profundo. E qual é o conhecimento básico? É compreender o que Jesus fez por mim e você, compreender qual é a vontade de Deus e compreender a situação de pecador que nós nos encontramos. É isso daqui. Então, compreender o que Deus fez por mim e por você. Compreender que Deus é Criador e que Deus é Redentor. Ele nos fez, o pecado nos contaminou, mas Ele entregou seu Filho para nos salvar. Compreender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus com relação aos seus mandamentos. A vontade de Deus com relação a como deve ser a nossa vida com Ele dia a dia. A vontade de Deus com relação ao nosso estilo de vida. E compreender a situação que nós nos encontramos com pecadores, ou seja, nós somos insuficientes, nós somos imperfeitos, nós somos carentes e necessitamos da graça de Deus, a graça que Ele nos oferece. Então, esses são os conhecimentos básicos, essenciais, para que a pessoa possa compreender
e aceitar Jesus. Porque a partir daí, você vai começar uma nova vida com Ele e aprender ainda mais. Quer ver um exemplo disso? Pergunte a algum pastor se ele conhece 100% da Bíblia. Ou pergunte ao pastor se ele tem alguma dúvida. Ele vai dizer, eu tenho algumas dúvidas. Eu posso dizer, não há um pastor na face dessa terra que não tem alguma dúvida. Mas a dúvida que ele tem o ajuda a buscar ainda mais a resposta de Deus. Muitas vezes nós temos medo das dúvidas. A grande questão é como é que eu utilizo as dúvidas. Se eu utilizar as dúvidas para me afastar de Deus, isso é perigoso. Mas se eu utilizo as dúvidas, os questionamentos, para me aproximar de Deus, isso é o bom. Então, por mais que nós não nos achemos preparados com pleno conhecimento da palavra de Deus, mas se eu tenho conhecimento básico, isso é fundamental, isso é necessário para entregar-se a Jesus. Depois eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, isso daqui é muito especial. E o outro aspecto aqui é o testemunho público. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Veja, o batismo de Cristo, ele está dizendo que ele saiu da água. Então, Jesus ele também foi batizado por imersão. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e passando sobre ele. Então a voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem me agrado. Isso é algo muito interessante. Note que a passagem diz que Jesus saiu da água. Para sair da água, Jesus teve que estar mergulhado nela. Jesus, o nosso exemplo, foi batizado por imersão e Jesus nunca esteve sem o Espírito Santo. Porque está dizendo que o Espírito Santo desceu ali sobre ele. Mas assim, quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu de maneira especial a fim de lhe conceder poder para a sua vida de serviço e para a sua missão. E a experiência de Cristo também se aplica a nós. O Espírito Santo não vai ser concedido a mim e a você apenas no momento do batismo. Desde quando nós nascemos, o Espírito Santo já está atuando em nós para nos aproximar de Deus. O Espírito Santo não é concedido apenas do batismo. O que é concedido no batismo é o pleno poder do Espírito. Mas antes do batismo, o Espírito Santo já está em nós, atuando no nosso coração, atuando na nossa consciência, para que nós possamos reconhecer a graça e a misericórdia de Deus, para produzir arrependimento e assim nos aproximarmos do Senhor. É o Espírito quem desperta em nosso coração desejo de renovação e transformação. Então assim, se nós cremos que o Espírito Santo é concedido unicamente no batismo, então como foi que eu reconheci que sou um pecador? Como foi que eu tive o desejo de me aproximar de Jesus? Porque por minha própria vontade isso nunca vai acontecer. Se não for pela atuação do Espírito Santo, nós nunca vamos nos aproximar de Cristo. Então essa crença de que o Espírito Santo só é concedido no batismo, isso é perigoso. O que nos é concedido no batismo, na hora do batismo é o pleno poder do Espírito Santo. Agora ele vai atuar de maneira plena, porque nós abrimos as portas do nosso coração para ele fazer morada. Então o que observamos a seguir nessa passagem é que uma voz veio do céu dizendo, esse é meu filho amado em quem me agrado. Essa mesma experiência também se repete comigo e com você. No momento quando nós saímos das águas, no momento que nós somos batizados, é como se Deus lá do céu estivesse dizendo, esse é meu filho, em quem eu me agrado. Jesus mesmo disse, aquele que confessar o meu nome perante o mundo, eu o confessarei diante do meu Pai e diante de todo o universo. É isso que acontece no momento do batismo. Quando eu digo publicamente que eu aceitei Jesus, Jesus lá no céu apresenta o nosso nome diante de Deus e está dizendo, Pai, aqui está mais um filho que aceitou o Senhor.
E o nosso nome é reconhecido de forma universal diante dos anjos e dos seres criados por Deus. Então, quando nós somos batizados, é como se Deus lá do céu estivesse declarando: este é meu filho amado, em quem me agrado. E há três coisas que acontecem quando nós somos batizados. A mesma experiência de Cristo se repete conosco. Primeiro, o que aconteceu quando Cristo foi batizado? Sei que estou delongando um pouquinho, porque esse assunto necessita de detalhes. No momento que Jesus foi batizado, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Cristo e Deus deu essa declaração lá do céu. Sabe? É isso que acontece conosco também. Quando nós passamos pela experiência do batismo, o céu se abre para nós. Aquilo que antes estava fechado, agora se torna aberto. O Espírito Santo nos é concedido de maneira plena. E Deus reconhece a nossa filiação diante de todo o universo. E aí eu pergunto, será que você não gostaria de ter essa experiência? Será que você não gostaria de ter o céu aberto para você, de você ter o pleno poder do Espírito Santo e de você ter a sua filiação plena com Deus? Você ser reconhecido como filho de Deus? Será que esse não é o seu desejo? Eu espero que sim. Então, por meio do batismo por imersão, nos juntamos à companhia do remanescente, os fiéis dos últimos dias, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e nos unimos à igreja que tem seu centro em Cristo e crê na Bíblia. E é possível que Jesus esteja guiando você a uma decisão semelhante. Então, enquanto você está assistindo seu conteúdo, seu coração tem sido tocado pelo poder do Espírito Santo. E aqui vem a pergunta que Paulo recebeu. Isso aqui é o testemunho de Paulo, né? Atos 22, 16, assim: o Espírito de Deus está lhe dizendo: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Se você já tem, e eu tenho certeza disso, porque vocês estão nos acompanhando aí desde o primeiro dia de estudo, você já tem o conhecimento básico suficiente da Bíblia com relação à condição humana, à vontade de Deus e o plano da salvação. Eu tenho certeza que você crê naquilo que nós estamos estudando, naquilo que você aprendeu. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, nós nos arrependemos da vida passada que nós tivemos. Ou distante de Cristo, ou uma vida de engano. Eu tenho certeza que você tem o desejo de ser reconhecido como filho de Deus, de ter o poder pleno do Espírito Santo na sua vida e de ter o céu aberto para você. Então a pergunta é: por que a demora? Levanta-te, aceita, clama, seja batizado, para que os seus pecados sejam lavados, para que você inicie uma nova vida com Cristo, para que você seja reconhecido como filho de Deus, para que você seja participante da família de Deus. Invoque o nome do Senhor. E qual vai ser a sua resposta ao chamado do Espírito Santo de seguir a Jesus até o batismo bíblico, o batismo por imersão? Por que não tomar essa decisão agora mesmo? Nós estamos aqui de forma virtual. Alguns estão pertinhos, outros estão distantes. Mas isso não impede que você possa expressar o seu pedido a Deus. Então, por que demorar-se? Se hoje é o momento, aceite. Deus está chamando você. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Se agora você está assistindo, se agora você está participando, é porque o Espírito Santo trouxe você até aqui.
É porque o Espírito Santo conduziu a tua mente até esse momento. Então, por que se demorar? Venha, aceite. Mas, pastor, como é que posso fazer isso? Escreva aí nos comentários. Ou se não, fale conosco no particular depois. Ou então, procure alguma igreja que seja próximo aí de você. Tem um site encontreumaigreja.com.br. Digite aí o seu bairro, veja uma igreja próxima, pegue o contato de algum pastor, entre em contato com ele e a gente se vira para realizar essa cerimônia. Mas você que tem esse desejo, então se entregue a Deus. Não se demore, porque hoje é o momento para que você possa entregar a sua vida. E aqui eu quero contar bem rapidamente, sei que já está bem avançado, mas eu quero falar aqui bem rapidamente como foi a minha entrega a Cristo. O que aconteceu? Eu já havia... Eu cresci na igreja, né? Já tinha um certo conhecimento da Bíblia, mas eu ainda não tinha uma experiência com Cristo. No ano de 2002, eu tinha apenas 8 anos de idade, quer dizer, 9 anos de idade, né? Eu iria completar 10 anos. Foi um ano muito especial para mim. Aconteceu muitas coisas, não dá tempo de contar. E uma dessas coisas que aconteceu foi que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as verdades proféticas de Deus, com apenas 9 anos de idade. Eu cresci na igreja, mas nunca tinha aprendido sobre as profecias. Daniel, Apocalipse. E ali eu comecei a estudar. Então, quando foi em dezembro, o pastor estava pregando na igreja e ele fez o apelo para o batismo. Naquele momento eu me decidi. Mas logo depois, a minha mãe não queria que eu me batizasse porque achava que eu era novo demais. Mas a minha tia, ela percebeu a minha convicção. Ela assumiu a responsabilidade e disse, não, deixa o menino ser batizado, eu assumo a responsabilidade sobre ele. E quando foi no sábado à tarde, eu fui batizado. E de lá até hoje, Deus tem firmado os meus pés. Eu tinha acabado de completar 10 anos de idade, quando eu entreguei plenamente minha vida a Jesus. E eu nunca me arrependi dessa decisão. Hoje eu não sei qual é a idade que você possui, não sei como é que é o teu passado, mas uma coisa eu posso dizer. Essa decisão não vai lhe trazer nenhum mal, na verdade vai lhe trazer muitos benefícios. Essa é uma decisão da qual você não vai se arrepender, mas sim você vai se alegrar. Então entregue sua vida a Jesus. Não deixe para depois. Hoje é o momento. Então nesse momento, vamos orar, falar com o nosso Deus, agradecendo por esse estudo e pela decisão que você tomou ao lado dele. Oremos. Querido Deus, Pai amado Senhor, quero agradecer a Ti pelo estudo que tivemos, um estudo muito decisivo, e que, ó Pai, possamos entregar plenamente a nossa vida a Ti e pedir que o Senhor conduza a nossa vida. Pai amado, esteja conosco, nos auxiliando, nos conduzindo, nos guiando para o céu. Qualquer temor, qualquer dúvida que esteja em nosso coração nesse momento, que o Teu Espírito Santo nos ajude a superar. Nos guie, Senhor, nos conceda forças para entregar completamente a nossa vida a Ti. Esteja conosco. Isso aqui pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, agradeço a presença de vocês e que no próximo domingo nós estejamos novamente aqui. Sábado nós teremos uma programação muito especial, então não perca, a partir das 9 horas.
nós vamos aí ter uma manhã de sábado muito especial. Então já se prepare. Que Deus abençoe grandemente você e até mais.